Muito boa tarde. Como estão as coisas por aí? Tudo bem com vocês? Vamos superando as situações, as tragédias humanas são tão insignificantes perante os problemas mais importantes. Vamos pensar nas coisas da vida, vamos pensar na felicidade futura, na realização. Final de ano, final de ano e todas as mentes se voltam para uma esperança. Mas a base para ter esperança, o que vocês acham? Qual é então a base para ter esperança? Muito importante que a gente pense a respeito disso. Nada mais importante para esse momento. Temos base para ter esperança. A nossa esperança se alicerça no quê? A esperança situada nos outros, para que os outros resolvam nossos problemas, a mesma esperança que é fonte do nosso desespero, porque quem pensa que os outros são a solução para a sua vida, pensa também que os outros são a raiz dos seus problemas. E isso tem sido a nossa prática reiterada, o atoleiro onde temos afundado nossos veículos, nossas vidas. Então, precisamos mudar. Todos queremos mudança. Mas gosto demais da frase que fala: loucura é esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Ora, se você fez um bolo e não deu certo, vai repetir os mesmos ingredientes e os mesmos procedimentos e esperar que dê certo? Claro que não. É preciso avaliar tudo o que fez, avaliar bem os ingredientes, acertar o que pode ter dado errado para depois repetir a mesma receita. Ora, se é loucura, se é doença fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, a saúde só pode estar em avaliar-se, em rever os procedimentos, em analisar as lições, as mudanças, as necessidades que cada momento apresenta, não é? É isso que nós vamos fazer hoje. Pegar um tema típico do nosso ano e analisar que conteúdos ele pode trazer para cada um de nós. Vamos a isso? Sejam muito bem-vindas, Sayonara, Mônica. É muito bom estarmos juntos, aprendermos juntos, reavivarmos nosso compromisso de mudança. Situando, porém, a mudança em nós mesmos. E dentro de nós mesmos há um aprendizado, há uma reavaliação, há uma reprogramação. Lembramos a nossa frase: loucura é esperar resultados diferentes, mas fazendo as mesmas coisas. Claro que isso é realmente uma doença. Fugindo dessa doença, conquistando a saúde, vamos avaliar uma ideia muito presente ao longo desse ano e até do ano passado também, que é o negacionismo, a negação. A disputa ideológica partidária
situou o negacionismo em uma ideologia, tentando colar esse comportamento na sua ideologia, no seu partido adversário. Mas a ciência mostra que a negação é parte, é uma fase do enfrentamento de todas as situações inesperadas e frustrantes que as pessoas, com as quais as pessoas se deparam. Então, todas as situações frustrantes para as quais nós não pudemos nos preparar geram 4 fases de reação que todas as pessoas passam, ainda que cada pessoa viva cada uma dessas fases à sua própria maneira. E a primeira fase dessas, o primeiro momento, e todo mundo que enfrenta uma situação frustrante e inesperada, é a negação. Há expressões saborosas que a gente usa quando nesses momentos e diz: me belisca para ver se eu não estou dormindo, não estou sonhando. Não, isso não aconteceu comigo. Não, não pode ser. Negação. Essa é a primeira alternativa que a mente humana vive nessas situações. E aí sim, cada indivíduo, de acordo com a sua maturidade, vai viver a negação à sua maneira. As almas mais imaturas vão passar a vida toda negando. Lembro da minha gatinha, nossa mestra, já citada em alguns encontros, que fugia das situações, fugia das tempestades, enfiando a cabeça debaixo da coberta, os avestruzes que enfiam a cabeça num buraco diante de perigos. Tantas almas humanas se alienam dos problemas a título de defesa. Negação é extremamente importante nós vivermos, nós estudarmos, para podermos avançar a segunda etapa e a terceira, porque é claro que ninguém pode ficar para sempre na negação. Almas que ficam até o fim da vida negando a morte dos seus filhos, por exemplo, deixando apodrecer as roupas nos armários, brigando com a vida, brigando com os fatos, mesmo elas terão momentos para saírem da negação, já que a alma é eterna. E Deus tem muita paciência conosco, então aceitará que a gente viva com a cabeça embaixo da terra, com a coberta sobre a cabeça, até que tenhamos maturidade para sairmos da negação, que os fatos aconteceram. Mas há uma derivação, a segunda fase é uma derivação do negacionismo, já que quando não podemos mais negar que o fato aconteceu, negamos a nossa responsabilidade perante eles. Como é que a gente nega a nossa responsabilidade perante os fatos que nos acontecem? Revoltando-nos, atribuindo a culpa a todos, menos a nós mesmos. Nos colocando como vítima das situações, sem qualquer responsabilidade sobre o que nos aconteceu. Claro que isso é também uma paralisia da alma, claro que isso é também uma fuga dos remédios e das lições que estão contidas em cada situação. E claro
que a revolta e a autocompaixão só serão superadas pela terceira fase, que é o estudo da situação concretamente, a investigação sobre as causas daquilo que aconteceu, a lucidez de distinguir, sim, as influências de outros para que aquilo acontecesse e a nossa responsabilidade para que aquilo acontecesse. Essa é a fase da racionalização. Fundamental para alcançarmos a quarta fase, que é a fase da aceitação. A aceitação é a ideia mais incompreendida que nós encontramos, porque as pessoas acham que quem aceita os fatos são pessoas passivas, são pessoas paralisadas, são pessoas mosca morta que não fazem nada, que não movem uma palha para enfrentar a vida, quando é justamente o contrário. Só com a aceitação é que se promove aprendizados, mudanças, transformações. Situações clássicas são daqueles pais que têm um filho portador de necessidades especiais, que não cumprem o esperado para determinadas fases do desenvolvimento, e pessoas próximas, amigos, parentes, advertem aqueles pais: olha, já devia estar segurando o pescoço, já devia estar engatinhando, já devia estar caminhando, já devia estar falando, e os pais negam isso, brigam com a pessoa e atrasam penosamente o início dos diagnósticos, as providências necessárias para proceder à melhoria para os seus próprios filhos. Quando essa situação só muda quando há a aceitação. Quando aceitamos, paramos de negar e aceitamos os fatos, é que começa a ocorrer a mudança. Outra situação clássica é do alcoólatra, que eu sempre cito, já que o primeiro passo do tratamento prescrito nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos é a admissão que tem um problema, porque quem não tem problema não tem solução. A situação básica do alcoólatra no negacionismo é dizer: eu não sou um viciado, eu paro a hora que eu quiser. E é claro que essa negação não permite a pessoa iniciar um tratamento. Como é que uma pessoa vai tratar se ela não é doente? Claro que não. O negacionismo atrasa, bloqueia, paralisa. A aceitação, ela é que é a base de toda mudança. Somente aceitando os problemas que nós temos, passaremos a investir na solução. Quem não tem problema, não tem solução. Esse é o verdadeiro paralítico. Esses arrogantes que alegam não ter preconceitos, não ter dúvidas, não ter problemas, esses são os grandes doentes da alma. Esses são os grandes doentes da alma. Que também encontrarão seu momento de quebra, de crise, às vezes por meio de grandes chacoalhões, já que uma banana madura você descasca com as suas próprias mãos. Uma laranja, uma maçã, você precisa de uma faca pequena, já é suficiente. Mas para um coco, para abrir um coco, ou qualquer outra fruta que tem uma casca muito grossa, você precisa de instrumentos muito afiados e de golpes muito fortes. Somos nós que atraímos as grandes crises e os grandes impactos
pela nossa teimosia, pela nossa reiterada fuga aos problemas. Então é fundamental que nós entendamos a lição que nos veio através da pandemia do negacionismo. Porque ela é útil para todos nós. Porque todos nós que vivemos impactos e vivemos impactos, situações críticas, impactantes que já nos aconteceram e que vão continuar nos acontecendo, todos nós precisamos estudar a negação, a tendência de fuga, o negacionismo, não como uma questão político-partidária, ideológica, evidentemente, mas como uma questão humana e, portanto, de todos nós, de esquerda, de direita, católicos, evangélicos, espíritas, brancos, negros, ricos ou pobres. Porque faz parte do processo de amadurecimento das almas. Compreendendo esse processo todo, distinguiremos que estamos na negação de um problema real, buscaremos o enfrentamento, assumindo a nossa responsabilidade, buscaremos o conhecimento, a racionalização, assumindo a nossa responsabilidade, com foco, com certeza de que só a aceitação dos problemas nos leva à sua efetiva superação, à sua efetiva solução. Como é importante para todos nós entendermos essas 4 fases, porque elas são nossas. Como já dissemos, é a ciência do comportamento que nos aponta a negação do problema, quando já não é possível mais negar o problema, a negação da nossa responsabilidade, para então conquistarmos pela racionalização, pela diminuição da paralisia emocional que os primeiros momentos nos deixam envenenar e entorpecer, para com o afastamento, a diminuição do componente emocional, possamos racionalmente entender que existe um problema, que existe uma responsabilidade nossa e, portanto, que existe uma necessidade de superação em nós. Lembrando Mahatma Gandhi, que fala: faça em você a mudança que você propõe, que você espera do outro, que você espera do mundo. Então nós, que esperamos um ano bom, precisamos buscar uma boa atitude, claro. Porque é essa boa atitude que nos garantirá a mudança, o ano bom. O que vocês acham disso? Não há lógica? Todos os alunos que passarem um ano brigando com o professor, brigando com as lições, revoltados, com pena de si mesmos, ou negando a utilidade das lições, como todos nós em algum momento já fizemos, bloquearão o seu aprendizado. Quando entenderem a necessidade de aprenderem os exercícios, de fazerem os exercícios, de se dedicarem ao que não sabem, de buscarem ajuda. Buscar ajuda. Ferramenta que exige humildade de todos nós é tão importante. Aceitar a nossa incompletude e buscar a nossa complementariedade, buscar a nossa coragem, a nossa lucidez, a nossa força na força do outro, na capacidade do outro. Sejam eles médicos, psicólogos, psiquiatras, seja eles um amigo, um cônjuge, um pai, um filho. Pedir ajuda é uma arte extremamente necessária. Tão importante quanto ajudar. Ajudar e ser ajudado são ferramentas de duas mãos. Ninguém pode esperar ajudar alguém, ser consequente, promover uma mudança sem admitir a própria incompletude, a própria vulnerabilidade.
tomemos essa lição importantíssima, que não por acaso tomou conta da vida nacional, não apenas na política, no partidarismo, mas tomou conta das nossas famílias, de nós mesmos em alguns momentos. Quem de nós não teve um momento de negar a pandemia, achando que as medidas eram exageradas, ainda que seja evidente que algumas pessoas em pânico realmente exageraram medidas, mas também todos, em algum grau, em algum momento, negaram a gravidade do que estavam vivendo, carregando responsabilidades para si, perante a sua própria saúde e perante a saúde dos outros. Muito ainda teremos a enfrentar. Situações também inesperadas e frustrantes, contrárias às nossas expectativas. E por isso, necessariamente passaremos em algum momento pela negação. Mas agora, aqueles que apreenderem esse conteúdo, que se apropriarem dessa ferramenta que nós trazemos hoje, poderá viver a negação com consciência, poderá mais rapidamente perceber que está negando, primeiro o fato em si, depois a sua responsabilidade, deixar baixar a carga emocional e, de posse da razão, de posse de elementos concretos para compreensão da situação em si, perceber a responsabilidade dos outros, sobre a qual podemos fazer muito pouco, muitas vezes nada, mas perceber a sua própria responsabilidade, sobre a qual nós temos imenso poder, praticamente total poder. Tomar essa ferramenta, tomar essa lição, nos ajudará certamente em todos os grandes desafios, em todas as situações frustrantes e inesperadas que ainda precisaremos passar. Que isso seja útil para você e que esse pensamento, essa reflexão transborde nas suas atitudes para outras pessoas. Que você possa também ensinar do seu jeito, da sua forma, mas sempre baseado no seu exemplo, na sua atitude concreta, tantos daqueles que à sua volta também enfrentarão situações inesperadas e frustrantes e também precisarão dessa consciência do que acontece dentro de si para transformar o que acontece fora de si. Um grande abraço a você, muito legal estarmos juntos. Andréa Salvatore e Regina Frutuoso, Pedroso Everly Pedroso, Sayonara, Mônica, muito legal estarmos juntos. Multipliquem essa reflexão, compartilhem e estejamos juntos em todos os passos para fazermos juntos o nosso aprendizado. Em muitos momentos parece que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas tenhamos certeza que se unirmos, o bicho foge. Que assim seja. Um grande abraço. Até a próxima.